Queridas irmãs e irmãos que nos acompanham em nossos momentos de reflexão espírita, continuamos no estudo da obra Quem é o Cristo?, ditada pelo espírito do Padre Francisco de Paula Vitor, pelo médium Raul Teixeira e editado pela Frater. Chegamos ao capítulo 18, intitulado Campo de Luz. Aqueles que conhecem esta obra devem ter observado que o bondoso autor espiritual parece ter um gosto especial pelo Evangelho de João, visto que a maioria dos seus capítulos estão dedicados aos seus escritos. Esse apóstolo só vai escrever seu Evangelho segundo consta na história dos Evangelhos, perto dos 100 anos, na plenitude da sabedoria e amor conquistados ao longo de uma vivência plena da mensagem de Jesus. A obra de João é, por esses estudiosos, considerada especial por sua beleza espiritual, plena de simbolismos sublimes, de passagens emblemáticas que só nele se encontram e que muitas vezes só aqueles que estudam a sabedoria da mística judaica podem nos ajudar a alcançar um pouco mais da sua profundidade. Na parte que ora estudamos, o Padre Vitor toma do capítulo 8, versículo 12 de João, quando o Messias pronuncia: "Eu sou a luz do mundo", e elabora uma das reflexões mais belas dessa obra. Assevera-nos o benfeitor que, sim, havia treva em toda parte naquela época em que o Messias desceu ao solo da terra, num clima de profunda infelicidade em todos os recantos do planeta. O Padre Vitor parece ter escrito esta página ontem, ao fazer o levantamento de que naquela ocasião havia treva nas consciências dos homens, nas concepções e predileções equivocadas, declara o Espírito. E nós outra pedimos permissão do benfeitor para refletir no quanto ainda há de sombrio em nossa consciência de homem moderno, necessitando de evolução moral para a nova era. Naquela ocasião, afirma o benfeitor, havia treva nas relações sociais, com absurdas discriminações, desrespeito e hediondez das autoridades. E ainda hoje, podemos dizer, situações semelhantes continuam vigentes em nosso orbe. Havia treva naquela época, nas estruturas religiosas, com partidarismo político, distantes das coisas do alto, expõe o Padre Vitor. E ainda hoje, descobrimos nós essa insensatez nas instituições religiosas e políticas, porque ainda existem essa treva, essa insensatez em nossos corações. E havia treva na prática da justiça, quase sempre nas mãos de pessoas nem sempre dignas, nem sempre equilibradas, retrata o benfeitor. E hoje, embora tenhamos leis muito mais justas, dignas, ainda hoje não a colocamos a serviço dos ideais da igualdade e da fraternidade para todos. Portanto, havia sim muita treva no mundo, por isso o governador do planeta deixou a glória de seu lar celeste e veio iluminar o mundo,
a fim de que o homem conseguisse vencer a sua treva interior, sua treva moral, a sombra íntima da alma, e caminhar para o destino feliz que Deus traçou. Aquela época, relembra o Padre Vítor, havia também o fanatismo enquistado e as intermináveis revoltas, como ainda hoje. Nesse particular, será importante uma reflexão em torno de nossas tendências morais, de nossa rebeldia moral, a fim de verificarmos que não é difícil deixarmos-nos envolver pelo tóxico da revolta, da discussão desmedida e da agressividade nestes dias conturbados de nossa vivência terrena. O verbo pacificar não consegue se firmar em nosso coração, em nossas palavras e em nossos atos, visto que as paixões do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal, do apego, que desencadeiam todos os demais vícios morais, subjazendo na profundeza de nossa alma, assomam frequentemente de dentro da chamada sombra interior ou do inconsciente, onde estão os arquivos de nossas experiências, e emergem para a periferia da consciência, do ego, da alma encarnada. Colaborando nessas cogitações, o Espírito Joanes, em sua obra para uso diário, da psicografia de Raul Teixeira, pela editora Frater, no capítulo 13, declara que o hábito das discussões arraigadas e brigas nas atividades terrenas, nas conversas terrenas, está muito enraizado na psique humana, em virtude do nível evolutivo de nosso mundo íntimo. Contudo, continua a entidade benfeitora, não viemos a este mundo para submetermos-nos aos velhos impulsos irracionais ou animalizados do passado. Conclama-nos Joanes a resistir aos impulsos da fera que ainda ronda as nossas experiências emocionais. Isso porque a alma humana, em vista dos milênios de evolução como homem, está mais próxima das experiências primitivas, quando as sensações e instintos estavam vivos em nossa própria sobrevivência. Com essas ponderações de Joanes, deduzimos que estamos mais perto de comportamentos e sensações ainda animalizadas que do homem civilizado, que deveria ser educado verdadeiramente. Nesta direção, recebemos da falange do Consolador orientação para a autoanálise. O objetivo dessa prática será de conhecermos as paixões arraigadas, devastadoras, que nos movimentam, que jazem em nós e que de quando em vez assaltam o nosso consciente com emoções explosivas. O autoconhecimento nos ajudará a conhecê-las, mas também a educá-las, educar as tendências, como nos declara Allan Kardec. A partir da educação das tendências ou das más tendências, poderemos desenvolver emoções e sentimentos puramente humanos, conquistar o nível que Allan Kardec chama de homens bem, que é a nossa meta evolutiva, conforme o codificador nos aponta, vistas a angelitude. Encorajemo-nos, conclama-nos o benfeitor espiritual,
mediante a certeza de que Jesus é a nossa mais intensa luz, afirma o Padre Vítor, a fim de que sejam desfeitas as milenárias trevas que remanescem no seio da humanidade, que permanecem dentro de nós, porque elas se movem dentro de nossa alma, como testificado nas palavras do Espírito Joanes. Por saber de nossa carência evolutiva, por conhecer nossas reais necessidades espirituais, o que Jesus mais ensinou foi que o reino de Deus está dentro de nós e que por isso devíamos fazer brilhar a luz divina. Somos portadores do DNA de Deus, como declara o Espírito Emmanuel, a centelha divina tão conhecida da sabedoria antiga que herdamos do Criador. O Espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 3, brinda-nos com uma belíssima frase colocada na fala do Cristo, num diálogo com o sacerdote Hanan em Jerusalém, quando Jesus afirma que estava no mundo para fundar o reino de Deus na terra e que este reino é a obra divina no coração do homem. É claro que Jesus não foi entendido por Hanan e nem por seu povo naquela época, como ainda não tem sido por nós outros, entendido em toda a sua amplitude. Caso contrário, nós já estaríamos mais avançados em nossa evolução dos sentimentos, em nossa evolução moral. Nós, os espiritistas, os denominados cristãos novos, que recebemos as luzes do Espírito de verdade, agora com toda clareza, podemos alguns alcançar a luz do conhecimento, outros também, além do conhecimento, o entendimento, fruto da meditação e da iluminação da razão. Outros mais já alcançaram a compreensão, que é o entendimento do coração aplicado aos sentimentos. Mas temos agora, ao raiar da nova era, a necessidade de vivenciar Jesus com mais profundidade, no dia a dia, no nosso cotidiano, como enuncia a doce e pura Alcione na obra Renúncia, ditada pelo Espírito Emmanuel ao inesquecível apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Terminando este episódio, deixamos com o Padre Vítor a reflexão final, quando escreve: Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. E atentos a essa verdade, avancemos, valorosos e decididos, a transformar nossa intimidade em esplendoroso campo de intensa luminosidade, em estuário de inefável luz, que apontará a nossa conquista superior, a nossa felicidade, fazendo brilhar a nossa própria luz. Que Jesus nos abençoe nesse mistério.